O Teatro das Ruas. Se, na pintura oficial, relatos visuais de desembarques, coroações e enterros, assim como nos momentos de grande gala, Debré ainda conserva o gestual neoclássico e na pintura dos índios mostra rostos inspirados largamente em Vide Nieuwid e em Martius, montados em corpos horácios, na sua arte do cotidiano brasileiro, sua originalidade é patente. Nenhum artista viajante, nem Rugendas, nem mesmo Ender atingiria a qualidade documental e a sagacidade dos registros de rua feitos por Debré. Essas centenas de figurinhas que povoam as paisagens urbanas de Debré foram pintadas a priori fora do contexto topográfico onde seriam inseridas. Os cenários urbano e rural são trabalhados em separado e preparados para apresentar as diversas figuras, como janelas abertas pelo pintor de história francês para introduzir os tipos brasileiros, uma lanterna mágica que desvela as pequeninas aquarelas feitas isoladamente. A onipotência de Debré, pela maneira com que determina o local e a hora de seu registro, soa como uma gênese. Eu escolhi como local a Praia do Peixe. Ela é naturalmente muito frequentada e, além do mais, perto da alfândega. Ao fundo se ergue a Ilha das Cobras. São 7 horas da manhã. Ao contrário de Henri Chamberlain e algumas vezes Thomas Ender, que se utilizaram das figurinhas pintadas pelo engenheiro militar português Joaquim Cândido Guilhobel, 1787-1859, não há dúvida de que foi Debré quem pintou os seus próprios tipos diretamente da rua. A maioria dos artistas viajantes registrou também a topografia e a arquitetura pitorescas da cidade, mas o que Debré, na grande maioria das vezes, colocou via de regra eram os habitantes, a gente brasileira, sobretudo carioca, sempre desenhada em primeiro plano, obtendo o pitoresco que buscava. Nesse sentido, afastava-se dos valores clássicos definidos por Edmund Burke e William Gilpin. Referência 135. Se em seus índios buscou criar uma natureza exuberante, nas suas figurinhas de brancos e negros registrou o cotidiano de maneira serial. Seus tipos são como notas vivas que colhia na paisagem urbana antes de levá-las para o seu estúdio estufa no Catumbi. Como um naturalista, ao fazer suas coletas, Debré anota a hora e o local, assim como o comportamento do espécime iconográfico em seu habitat, ora transformado em eicicata na página de um dos seus cadernos de viagem. É o caso do pedinte de Irmandade de quem pintou o retrato às 6 horas da manhã na Rua das Marrecas. Suas notas permitem que o indivíduo coletado, representativo de uma classe, de um gênero ou de uma atividade que considerou pitoresca, seja somado a outros em seu ateliê para interagir nas suas composições. Às vezes, simples madrigais, como a conversa galante na calçada ou a sonatina pastoril dos meninos fazendo seu desfile guerreiro em cavalos de pau, ver ilustrações A58 e A66, mas também óperas dramáticas. Neste último caso, um dos exemplos mais pungentes é o interior de uma casa de ciganos, ver ilustração A82. No primeiro plano, uma mulher com uma capa vermelha acompanhada de um negrinho. Está de saída e se despede de outras duas ciganas sentadas numa esteira jogando cartas. A arara azul em seu puleiro aumenta o colorido dessa cena que se passa na sombra de um alpendre ou varanda. No segundo plano, uma lavadeira também conversa com um negro carregando roupa passada. É só no fundo, no terceiro ato, que surge a escravidão em toda a sua violência. Lá estão centenas de africanos recém-chegados, amontoados na penumbra de um galpão, assistindo ao feitor chicotear o escravo. Outro libreto de suas óperas visuais é Visita a uma Chácara, ver ilustração A78.
Na aquarela litografada como prancha 10 do segundo volume do Viagem Pitoresca, uma matrona gorda e majestosa com turbante, mostrando-se altiva, com os seios descobertos e um xale nos ombros, está sendo abanada por uma escrava, também com um tronco desnudo, que traz a máscara de lata como uma mordaça ao rosto. Sentada a asiática numa marquesa e com os cabelos penteados segundo a moda chinesa, ela mais parece uma personagem oriental de Joseph Conrad. A rainha, uma gorda mulher enrugada. Exotismo e crueldade se mesclam nessa cena que parece o interior de um serralho, onde aos poucos se desvela o pur-dar brasileiro com a presença exclusiva de mulheres e crianças no recinto. Referências 136 e 137. Os homens param antes do umbral da porta. Esse é um raro registro iconográfico desse costume muitas vezes descrito, que é expresso na instituição do recolhimento do parto, para a internação de esposas e filhas na ausência dos maridos. Da opulenta Casa do Campo, Debré chega no Rio de Janeiro às moradias miseráveis, cuja indigência descreveu em detalhes. Ver ilustração A81. A penúria é evidente, mas a viúva esquálida, cujos seios pendem secos do tronco nu, tem uma postura semelhante à da matrona. Como a filha despenteada, as duas se sentam à oriental. Impressiona a postura ereta da escrava. Ela surge como uma cariátide. Seu capitel é uma barrica cheia de bananas. Um olhar mais detido mostra que a escrava também está descarnada, mas sua postura se destaca na choupana de pau a pique, em oposição ao vaso quebrado. É uma cena de absoluto equilíbrio como a precedente. A esteira, o gato dormindo, o estrado, a rede, o pote quebrado, a lamparina de lata presa na parede de taipa, o almofariz no cômodo ao fundo. Tudo parece estático, menos as galinhas e os pintos que ciscam no centro da composição. É esse humor negro visual que rompe nos trópicos com o neoclassicismo de Debré. Entre as aquarelas do cotidiano que não foram publicadas no Viagem Pitoresca está Almocatel impondo uma multa por deixar o esgoto correr para a rua, de 1826, coleção particular. Ver ilustração A155. Dela existem 2 esboços que permaneciam até agora separados em 2 continentes. A cabeça de um mulato de cartola e óculos atrás dos inspetores pertence à Biblioteca Nacional da França. Ver ilustração E288/59. E a figurinha do Almocatel, ver ilustração E75, que segura o punhal em cimitarra, pertence aos museus Castro Maia. Na aquarela, a personagem de óculos acompanha curiosa, atrás do último dos 6 fiscais, o desfecho da denúncia provavelmente feita por ela. As ilustrações cariocas retratam a alma encantadora das ruas que seduziu João Batista Debré. Elas buscam o registro de cenas que um outro João, Paulo Barreto, 1881-1921, faria de outro rio no início do século seguinte, com suas crônicas na antologia que tem o mesmo título. Referência 138. As numerosas e impressivas litografias que acompanham o texto de Debré e que são a mais completa e interessante documentação fornecem uma ideia bastante precisa do que era o carnaval perpétuo dessa cidade, Rio de Janeiro, sob muitos aspectos ainda colonial, sob outros, não menos abundantes, exótica. Referência 139. Imagens: o Teatro das Ruas. Página 39. À esquerda, aquarela A72. Detalhe. Acima, esboço E223. Detalhe. Abaixo, aquarela A99. Detalhe. Página 40. Aquarela A78. O Teatro das Sombras.
Muitas das cenas cotidianas de Debré, como a do Carnaval, A47, mostram o divertimento nas ruas. Corolário desse humor, há uma série de imagens que revelam, porém, a sensação de angústia do pintor de história em seu isolamento solitário nos trópicos. Nelas, emerge o impulso mórbido de Debré pelos enterros. São os caixões dourados dos anjinhos, ou os cadáveres dos reis negros sendo levados numa rede cobertos por uma colcha negra, e a negra católica chegando na igreja da Lampadosa. Ver ilustrações A46, A56 e A47. Fidalgos portugueses com o hábito da Ordem de Cristo, membro da Irmandade de Nossa Senhora da Conceição em seu esquife aberto, nada escapa à obsessão de Debré por colecionar a morte, chegando a desejar reunir todos os cortejos fúnebres numa aquarela. Ver ilustração A40. Na sua sistemática doentia por cadáveres, ele entra nas catacumbas e examina a maneira de preparar os defuntos. Ver ilustrações A42 e A41. A viagem pitoresca traz o resultado final, especificando as ordens religiosas e as diversas confrarias, prancha 28 de Vercerqueiro, do tomo 3, dos croquis das catacumbas, que fez com todas as indicações das cores a nanquim, na página 43 de seu caderno de viagem. É verdade que Debré chegou, em 1816, a uma cidade tomada pelo luto. Uma assombração barroca cobria a cidade de nojo pela morte daquela velha demente que, por 4 meses, fora a primeira rainha titular do Reino Unido de Portugal e Brasil. Dona Maria I, Unite Regine Portugaliae, Brasile e Algariam, Regine, como estava gravado em seu real caixão. Referência 140. Figuras de anjos segurando caveiras equilibrados sobre obeliscos piramidais de onde pendiam cortinas de veludo negro, as quais desciam do alto de um lúgubre dossel macabro, compunham nas igrejas o sobrecéu em forma de coroa. A isso se misturavam figuras simbólicas soberanamente vestidas e cobertas de luto. Referência 141. Descrições assemelhadas com o mesmo teor de vaudeville macabro prolongam-se pela cidade coberta pelo fumo de um incenso ainda barroco. É com esse ambiente vetusto, carregado, exótico e anacrônico que se depararam os recém-chegados de Paris. O enterro da rainha é o corolário de uma estética oficial que os franceses chegaram para mudar. Debré faria também, como pintor de história, a descrição detalhada dos funerais de estado da imperatriz Leopoldina. Foi quando pintou aquele que seria seu melhor retrato, o do príncipe do Grão-Pará, futuro imperador Dom Pedro II. Órfão de mãe, com 1 ano e 9 dias de idade, em 2 de dezembro de 1826, chorando no berço. Nele, transmite o pathos sincero de sua própria tragédia pessoal. O príncipe desamparado seria mutatis mutandis, a dor do próprio Debré, levado ao Brasil pela perda de seu filho. Das fantasias pitorescas reconstruídas por Debré a partir da obra de outros viajantes ou de suas andanças pelo Museu Real na taxonomia que desejou fazer do Brasil, o artista chegara ao teatro dos brancos e negros pelas ruas do Rio. É curioso comparar a maneira com que Debré pinta os negros e os brancos, o ponto de verdade dos dois. Referência 142. Quase um século após a chegada da colônia Le Breton, escrevia em 1905, entre os meses de fevereiro e julho, o genial escritor Afonso Henriques de Lima Barreto, 1881-1922, em seu diário íntimo. Se o melhor do acervo debretiano é, antes de tudo, uma coletânea etnográfica afro-brasileira de negros e brancos, ele também permite vislumbrar registros topográficos precisos no segundo plano. Apesar de seu pouco interesse pela arquitetura colonial, o artista francês reconstruía parte do tecido da urbe brasileira do início do 800 para abrigar suas figurinhas, dos negros de ganho, dos carregadores,
padres e soldados, de sua população geral, pintada em centenas de estudos de figuras que, isoladas, deixavam de ser comuns. As ruas, praças, igrejas e casaril que formam o suporte para uma enorme colagem de suas figurinhas, retratos de negros e brancos e mestiços, de intenso realismo, são reconstituídos com rigor documental. Ver ilustrações E336, E337, E338, A37, A40, A57, A72 e A130. Como não poderia deixar de ser, não há elogios ao segundo volume da Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, no parecer do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, criado em 1838, do qual Debré fora eleito membro correspondente em 15 de junho de 1839 e cujos sócios brasileiros eram por demais coetâneos da realidade descrita pelo pintor francês. Ao receber seu livro, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro reage com desconfiança, dando parecer desfavorável em 1841. Este segundo volume é de pouco interesse para o Brasil, pois que, sendo principiado em 1816 e acabado quando o autor voltou em 1831 para a França, não pode compreender as alterações que tem havido no Brasil em costumes e artes e ciências. Referência 143. Não havia, então, nem suspiro, nem furtiva lágrima de nostalgia pelo pretérito dos primeiros tempos brasileiros aprendido por Debré. Muito pelo contrário. Os membros do Instituto só se encantavam com os índios, sejam eles os Horácios de Cocar, desenhados a partir de outros viajantes tirados dos corredores do museu, sejam figuras simiescas reinventadas por Debré em seu habitat. O cotidiano da população de rua já incomodava os antigos, como incomoda a classe média atual. Os registros debretianos são, nesse sentido, apesar da influência neoclássica presente, bem mais próximos dos trópicos do que os de Tunai, cujas paisagens traziam sempiternas vacas holandesas. As paisagens de Tunai ofereciam, portanto, aspecto desconhecido do Brasil, vistas das ruas do Rio, uma cidade que tranquiliza pelas suas construções europeias e os hábitos de seus habitantes, sinal evidente para os europeus de que a civilização progredia em meio a uma natureza generosa que parecia um novo Éden. Debré dará uma outra visão do Brasil muito mais crítica e rica de informações. Tunai se limitou a uma visão correta, próxima daquela de Post, mas a quilômetros da de Debré, mais realista que a dele. Referência 144. Suas aquarelas acabadas, nas quais foram baseadas as pranchas litográficas do Viagem Pitoresca, são cenários de um roteiro elaborado por Debré com os elementos que colheu nas ruas cariocas. As figuras tornam-se personagens, atores da comovente crônica visual debretiana de vida brasileira. Entretanto, ao serem domesticadas no ateliê, elas perdem muito da primitiva autenticidade e passam a obedecer à ficção classificatória da museografia de Debré. Sim, porque cada uma dessas aquarelas deve ser visitada como uma sala de um enorme museu do Brasil. As aquarelas que Debré selecionou como base para as gravuras que ilustram o segundo volume da Viagem Pitoresca são, contudo, as mais contundentes de sua obra, uma vez que é a sociedade brasileira de brancos e negros que está retratada ali. O ponto de verdade percebido por Lima Barreto no início do século XX, como pode ser percebido por um leitor atento em 2008. Debré, que embarcara para o Brasil coberto de nojo pela perda do filho, tem a visão aguçada pela aflição da dor. Ao contrário do primeiro volume dedicado aos índios e à natureza, e do terceiro voltado para a corte e as elites, no qual ainda se percebe todo um rigor neoclássico, no segundo volume estão registrados os brancos e negros em seu cotidiano, quase sempre cruel
e incrivelmente contemporâneo em suas misérias e no enxovalhamento da população de rua. Os escravos ocupam a cidade, eles estão em todo lugar. Debré os pinta ora como seres musculosos e altivos, ora como bagaços humanos, nus ou andrajosos, de onde foram sugadas toda a energia e a inteligência. Os primeiros escolheu para a viagem pitoresca, já os segundos, os famélicos e alienados, os mais terríveis e verdadeiros, começaram a ser descobertos apenas em meados do século XX, durante a Segunda Guerra Mundial, quando Raimundo Castro Maia os resgatou nos esboços preparatórios adquiridos entre 1939 e 1940 em Paris. Referência 145. Nos negros trabalhadores e musculosos, o físico é esculpido. Há uma busca pela estatuária da antiguidade que aprendera com Davi. Já os segundos formam uma iconografia infernal da escravidão, que nenhum outro artista viajante soube registrar tão bem. Referência 146. Ele mostrou a que ponto a violência da escravidão pode banalizar-se. Afora os grilhões, o pelourinho, o pau de arara, o tronco ou a canga, havia as gargalheiras, ver ilustrações A84, A85, A86, A88 e E287, com puas e as máscaras de lata que, por serem portáteis, podiam ser usadas pelos escravos na trivialidade do dia a dia. Muito mais que os negros desenhados à maneira de Fídias, são os africanos maltrapilhos que escaparam à concentração dos negreiros que mostram os aspectos consternadores. Ver ilustrações E271, E274, E278, E279, E280, E281, E282 e E283. Estes estão fora das imagens escolhidas para as gravuras do Viagem Pitoresca. Já os negros de ganho são descritos pelo pintor de história com grande naturalidade, como se seus olhos tivessem rapidamente se habituado à escravaria. Compenetrados e sagazes, vagueiam desde manhã pelas praias nos pontos de desembarque, pelos cais, nas ruas e praças públicas ou em torno das grandes oficinas, certos de encontrar clientes entre os negros de ganho, carregadores, moços de recado, os pedreiros, os carpinteiros, os marinheiros e as quitandeiras. Alguns, entretanto, mais hábeis, dotados mesmo de gênio do desenho, distinguem-se pela variedade que sabem dar ao corte de cabelo dos negros de ganho, sobre a cabeça dos quais desenham divisões pitorescas formadas por chumaços de cabelo cortados com a tesoura e separados uns dos outros por pedaços raspados à navalha e cujo colorido, mais claro, lhes traça o contorno de uma maneira nítida e harmoniosa. Ver ilustrações A185, E79 e E269. Aparentemente vagabundos, são, no entanto, obrigados a se apresentar 2 vezes por dia na casa de seus senhores para as refeições e para entregar o resultado da féria. Referência 147. O cotidiano é a iconografia maior de Debré. Nela, ele supera a plasticidade romântica de Moritz Rugendas com seus cânones humboldtianos em busca da paisagem ideal no Novo Mundo. Em Rugendas, a rua larga do rio se confunde com a representação com um centro de Lima. As exceções que se aproximam do anticostumbrismo de Debré são os artistas Thomas Ender e Charles Landseer. O terror de Debré diante da realidade tropical não é percebido com a inserção de vacas holandesas, mas na perda de seus cânones neoclássicos. Foi Mário Barata quem levantou primeiro a questão do abandono do neoclassicismo diante de uma sociedade barroca e exótica, onde uma atitude protorromântica é a mais adequada para registrar o cotidiano brasileiro na sua obra. Nessas suas preocupações, Debré afasta-se dos princípios neoclássicos de busca da beleza ideal, criaturas da razão.
não elimina as imperfeições da natureza, exíbias. O real substitui-se à estatuária greco-romana, os fatos à virtude antiga. Referência 148. Seus detalhes do dia a dia são uma viagem a um tempo perdido que recuperou para nós. Seu tempo reencontrado vai do belo ao escatológico, das flores à doença, loucura e morte, revelando a obsessão macabra de Debré por caixões e enterros. Por detrás dos ritos fúnebres, o francês parece se aproximar de um sublime associado por Burke ao terror e ao desconhecido. O lado sinistro do pitoresco que o autor de Philosophical Inquiry soube tão bem definir. Considerando o terror como capaz de produzir uma tensão anormal e certas emoções violentas nos nervos, tudo que é capaz de produzir tamanha tensão precisa ser de uma emoção semelhante ao terror e, por conseguinte, é necessariamente uma fonte do sublime. Referência 149. Graças aos desenhos de um cotidiano profano feito por Debré, podemos imaginar o universo religioso em que vivia e esculpia, por exemplo, o Aleijadinho. Seus detalhes do dia a dia, de doenças, loucura e violência, beiram o escatológico. Neles se encerra também a macabra obsessão de Debré por exéquias, caixões, enterros, ritos fúnebres de índios, negros e brancos que o aproximam do sublime associado ao terror e ao desconhecido de que fala Edmund Burke. No mesmo ano de 1826, em que morreu Dom João VI em Lisboa, no dia 10 de março, Debré registraria seu maior funeral, o único de uma imperatriz reinante no Novo Mundo. A jovem arquiduquesa, cuja chegada registrara de diversos ângulos, havia partido aos 29 anos. O ministro austríaco Marechal fez uma descrição da cidade de luto semelhante à da chegada dos franceses em 1816, com, mais uma vez, o som dos sinos, os tiros de canhão de todos os fortes disparados de 10 em 10 minutos e que continuaram até depois do enterro, salvando a imperatriz defunta. Debré é tão minucioso na descrição que faz do enterro de Leopoldina no início do verão de 1827, a ponto de Carlos Oberacker, o biógrafo da austríaca, usar o Viagem Pitoresca como fonte principal para descrever as exéquias imperiais. Referências 150 e 151. Para Debré, como em Burke, o sublime está relacionado ao terror e à imensidão. É após o enterro que atravessaria em 1827 as vastidões brasileiras na sua viagem ao sul do Brasil. Por enquanto, era na profundeza das ruas estreitas e sujas do rio sua outra dimensão, registrando aflições, terrores e sofrimentos que, nas palavras do filósofo irlandês, são a origem poderosa do sublime. Referência 152. O sudário da escravidão torna, por exemplo, terrível um relato de assustadora banalidade, onde as horas são marcadas por escravos. Grande número de cativos dedicava-se pelas ruas ao comércio ambulante, vendendo produtos como refrescos, milho assado, capim seco para estofamentos, angu, coco, pão de ló, carvão, cestos, aves, guloseimas, sobretudo bolos, doces e pastéis, frutas, leite, etc. Davam um aspecto movimentado às cidades e no Rio de Janeiro, por exemplo, cedo surgiam os carregadores de água e de leite e as vendedoras de pão de ló, biscoitos para o café da manhã. De 7 a 8 horas, encaminhavam-se calmamente para o centro da cidade os negros de ganho. Uns preparam durante o caminho trançados de folhas de palmeira destinados à confecção de chapéus, comumente chamados de palha, enquanto outros, menos ativos, acertam calmamente o passo ao som da marimba, instrumento africano. Na mesma hora, isto é, de 6 a 8,
Os mercados situados nas praias de desembarque e já abastecidos pelas embarcações chegadas de madrugada apresentam um movimento generalizado de quitandeiras, revendedoras de frutas e legumes, que se encontram durante o resto do dia pelas ruas ou nos mercados da cidade. Às 2 horas, fecham-se a alfândega e as demais repartições públicas, último movimento percursor da calma sensível que reina na cidade até às 4 horas da tarde, momento em que reaparecem nas ruas as vendedoras de pão de ló, as quais, a essa hora, passam a fornecer biscoitos para o chá. Merenda servida às 8 horas em todas as casas da cidade. No mesmo momento aparecem também as vendedoras de velas, outras vendem doces, sonhos, etc. Estas últimas se dirigem ao largo do palácio, onde se reúnem das 4 às 7 os rentistas e os negociantes. Das 7 às 10 ouve-se nas ruas o pregão das vendedoras de amendoim torrado, milho assado, pastéis quentes, pastéis de palmito, pudim quente, manoê, etc. Iguarias todas de grande consumo. Referência 153. Imagens: O Teatro das Sombras. Página 41. Acima, aquarela A43, detalhe. Abaixo, esboço E95, detalhe. Página 42. Acima, esboço E278, detalhe. Abaixo, esboço E276, detalhe. Página 43. Acima, esboço E273, detalhe. Abaixo, esboço E275, detalhe. O Teatro das Belas Artes. O Conde da Barca era o protótipo do iluminista do século XVIII, cujos interesses iam da química à música, e desejava uma academia de belas artes algo mais enciclopédica, algo mais setecentista. Na carta que escreveu ao conde, Le Breton se refere explicitamente à admiração de Humboldt pela Academia do México e a seu ensaio político sobre a Nova Espanha. Nenhuma cidade do novo continente, incluindo os Estados Unidos, é capaz de oferecer estabelecimentos científicos tão grandes, tão sólidos quanto os da capital do México. Referências 154 e 155. Com a morte do Conde da Barca em 1817, sem que o projeto de Le Breton fosse totalmente implementado, a criação da Escola Real de Ciência, Artes e Ofícios ainda era insuficiente para Debré. Ele esperava pela Real Academia de Desenho, Pintura, Escultura e Arquitetura Civil, que será entregue a um português. Com o falecimento de Joaquim Le Breton na sua casa no Flamengo em 1819, recrudesce também a disputa entre Debré e Nicolas Antoine Tunay, agora pela direção da academia criada em 1820. Na carta que escreveu ao dileto amigo de La Fontaine, em novembro de 1816, Debré revela que já então a disputa pelo cargo de diretor chegara a níveis impressionantes de calúnia. Referência 156. Ele mostra a leivosia de Nicolas Antoine Tunay e os filhos ao inventarem qualquer coisa para se fazerem o primeiro diretor, e um dos segundos, provavelmente o pintor Félix Emile, secretário da futura Real Escola de Artes e Ofícios. O Sr. T. augurou tão bem esse silêncio a ponto de se abrir na primeira visita com que fora honrado pelo Sr. Duque de simplesmente pedir sua proteção para conseguir a posição de diretor e a de secretário, P. Dillon, para um dos seus filhos, o que causou péssima impressão ao senhor embaixador, Duque de Luxemburgo. Isso logo se espalhou, provocando esclarecimentos. O pai, Dom Basile, personagem bufo de Beaumarchais, T., achando que o seu antagonismo tinha vida curta, resolveu, para desgraçar-lhe de todo, espalhar que ele, Le Breton, era um dos regicidas franceses.
Esta última calúnia era tão violenta que o governo buscou informações até mesmo junto à embaixada e ficou então bem claro que isso era uma calúnia atroz, a ponto disso tornar o nosso presente diretor mais interessante aos olhos dos ministros que o protegem. Mas como esses rumores haviam corrido nas bocas de respeito, o caso tornava-se delicado. Nada foi levado a efeito. Foi quando, 2 meses depois, o ministro do Tesouro Real, Barca, homem cheio de ânimo e zelo pelo nosso caso, acalmou os espíritos e tranquilizou todas as consciências, provando que a única relação do indivíduo sobre o qual se tinha essas informações de regicida com o nosso diretor era o mesmo nome, uma vez que fora comprovado que o nosso homem não pertencera em absoluto à Convenção Nacional. Referência 157. Durante as negociações que manteve com o Conde da Barca antes mesmo da chegada ao Rio de Janeiro, Le Breton busca fazer valer um projeto de uma escola de vários ofícios, mais próxima do espírito enciclopédico que uma academia exclusivamente dedicada às belas artes, como era o ideal de Debré à imagem da francesa. O projeto Le Breton buscava, indo ao encontro das necessidades da nova capital do Reino Unido, também encorajar a produção de objetos de luxo próprios das artes aplicadas, o que explica, aliás, a variedade de artesãos que arregimentou em sua caravana: segeiros, peleteiros, mecânicos, serralheiros, ferreiros. Referência 158. Com a morte de Le Breton, Debré assumiria, de fato, a direção ideológica do projeto da academia. Mas a rivalidade dos franceses termina com a nomeação do lisboeta e anglófilo Henrique José da Silva, 1772-1834, para a direção da academia, criada por decreto publicado a 12 de outubro de 1820, assinado por Francisco Bento Maria Targini, Visconde de São Lourenço, 1756-1827, que confirma os franceses em seus cargos. Para o pintor de história que é Debré, Silva, que tinha em seu currículo 5 anos de desenho na Aula Régia e fez os retratos do Duque de Wellington e do Marechal Beresford, rodeados de figuras alegóricas num cenário de apoteose posteriormente gravado por Bartolozzi, era um retrocesso. Debré passaria então a dirigir um antagonismo sistemático aos portugueses e vice-versa. Referência 159. Devido à posição de Henrique José da Silva, diretor nomeado da Academia, só no segundo semestre de 1823 é que lhe foram entregues as chaves do ateliê. Aí reuniu o mestre os seus primeiros discípulos, em número de 8, aos quais lecionou pintura sem o menor ônus para o Estado. No ano seguinte, o imperador e seus ministros já visitaram o ateliê, de onde saíram bem impressionados com o desenvolvimento dos alunos. Tão grande foi essa impressão, afirmaram os historiadores, que Dom Pedro resolvera desde então instalar a academia, o que só pôde realizar em 1826. Referência 160. A competência de Debré em enfrentar o reacionarismo do português permitiu que continuasse a ensinar pintura com aulas particulares, tendo a conclusão de grande tela da Coroação como pretexto. Somente em 5 de novembro de 1826, uma década após a chegada dos franceses, ocorreria a inauguração solene do prédio da Academia das Belas Artes, projetado pelo amigo de Debré, Grandjean de Montigny. Dom Pedro I compareceu acompanhado apenas da filha, Dona Maria II, já feita rainha de Portugal. Apesar de ter sido a data de aniversário de sua chegada ao Brasil, a imperatriz sentia-se tão incomodada que não pôde assistir ao ato. Referência 161. Debré, que havia organizado uma exposição de pintura com paisagens marinhas, animais, flores e frutos, é agraciado com o oficialato da Ordem de Cristo. A inauguração da academia, ao mesmo tempo que consagra o pintor de história, prenuncia a morte de Dona Leopoldina, penúltimo trabalho histórico de Debré,
antes do segundo casamento de Dom Pedro I. Foi Debré quem escreveu o plano de reorganização para a Academia Imperial, solicitado em 1824 pelo então ministro dos Negócios do Império aos professores da referida academia. É improvável que Debré tenha contado com a ajuda de seu antigo mestre Davi, então exilado em Bruxelas, para refazer o projeto original de Le Breton. Davi já estava doente, há anos sofrendo de exostose. Seu rosto estava cada vez mais deformado, como revela seu último retrato, feito pelo antigo aluno Jérôme Martin Langlois, 1779-1838. Referência 162. O projeto do plano para a Imperial Academia das Belas Artes do Rio de Janeiro, concebido por Debré, seu redator original, só seria impresso em 1827, na Imperial Tipografia de P. Plancher, impressor de Sua Majestade Imperial, Rua do Ouvidor, número 95. Referência 163. Nele, o pintor de história se refere aos outros professores como meus colaboradores e não como colegas. Senhor, reunido debaixo dos auspícios de Vossa Majestade Imperial, o corpo acadêmico da Imperial Academia das Belas Artes, no mês de março de 1824, foi-lhe incumbido pelo ministro dos Negócios do Império de se ocupar deste trabalho, que, para completar, só falta depositá-lo aos pés do augusto trono de Vossa Majestade Imperial. Enfim, senhor, digne-se Vossa Majestade Imperial benignamente acolher este plano como um diminuto testemunho de fidelidade e respeito dos meus colaboradores, de quem tenho hoje a honra de ser intérprete ante a augusta presença de Vossa Majestade Imperial. Beija a augusta mão de Vossa Majestade Imperial, o mais submisso e fiel súdito, Debré, redator do original. Referência 164. Em muito diferente do projeto original de Le Breton para uma escola que misturava as belas artes às artes aplicadas, isto é, um pintor de história com um serralheiro, no projeto de 1824, Debré seguiu os cânones das academias de belas artes de França e Espanha, voltadas para o ensino das três nobres artes, pintura, arquitetura e escultura. Nele, Henrique José da Silva é mantido na direção, mas Debré, professor de pintura histórica, é feito primeiro pintor da academia, seguido de Félix-Émile Tonay, pintor de paisagem como pai, a quem substituíra em 1821, quando este partiu de volta para a França. Referência 165. Após 8 anos de intrigas, estando os franceses agora unidos contra Silva, Debré, com seus discípulos encabeçados por Araújo Porto Alegre, surge vitorioso em 1828, ano da entrega do quadro da Sagração e Coroação de Dom Pedro I, e passa a dirigir de fato a academia nos seus 3 últimos anos de vida brasileira. Referência 166. Naquele ano, o imperador determina, pelo aviso ministerial de 26 de novembro de 1828, que ocorra o primeiro salão da academia. Sua Majestade o Imperador. Há por bem que no dia terça-feira, 2 do próximo mês de dezembro, se faça na Imperial Academia das Belas Artes uma exposição pública de todos os trabalhos mais perfeitos que os alunos das respectivas aulas tiverem desempenhado no corrente ano. E ordena que Vossa Mercê tenha, para esse fim, uma conferência preparatória com todos os lentes, sobre o lugar e melhor modo de se verificar a referida exposição. E lhes participe que se achem na mesma academia, sábado 29 do corrente, pelas 11 horas da manhã, a fim de que eu possa ouvi-los sobre o arranjo definitivo desse negócio. Deus guarde Vossa Mercê. Passo em 26 de novembro de 1828. José Clemente Pereira. O primeiro salão da Imperial Academia das Belas Artes só seria aberto, porém,
em 1829. Foi quando Debré introduziu no Brasil uma grande inovação, o catálogo de exposição. Organizado por autor e categoria de pintura e não obedecendo à topografia do acrochage, não há como rependurar os quadros numa sala de exposição imaginária. A pequena obra, editada por Debré, é preciosa ao mostrar, além da lista dos artistas, a ordem de importância que o pintor de história determinou, que começa pelas obras do próprio pintor de história e a explicação das obras apresentadas. A doutrina da hierarquia dos gêneros de pintura estabelecida por Debré foi herdada da antiguidade. Em ordem decrescente, a de maior prestígio é a pintura histórica, ou de história, profana, religiosa ou alegórica, seguida da pintura de gêneros, representação de seres humanos considerados na sua existência cotidiana, o retrato, a paisagem e a natureza morta. Ela parte daquilo que exige mais imaginação e criatividade, por conseguinte, mais talento, até aquilo que é considerado mera cópia do real. São os dois velhos amigos, Debré e Grandjean, que, com obras próprias e de seus alunos, apresentam 47 trabalhos de pintura histórica e 106 estudos de arquitetura. Félix Émile Tournay, substituto do pai na cátedra de paisagem, concorrendo com Debré, ele também pintara cenas históricas como o juramento da Constituição de 1821, a aclamação de Dom Pedro I, em 1822, o Arco do Triunfo da Rua Direita, de 1817. Expõe 4 paisagens do Rio de Janeiro. O diretor Henrique José da Silva está ausente. A exposição foi um sucesso, visitada por mais de 2.000 pessoas, e dela se ocuparam os jornais. Debré expõe uma série de índios, óleos que se perderam, mas, a se julgar pelas suas gravuras e aquarelas, obedecem aos cânones davidianos. A doutrina do neoclassicismo também é seguida pelos seus alunos, que seguem rigorosamente essa temática. Entre os quadros históricos de Debré estavam a Sagração de Dom Pedro I, o Desembarque da Imperatriz Leopoldina e Retrato de Dom João VI. Manuel de Araújo Porto Alegre, seu discípulo dileto, que principiou o desenho em 26 de janeiro de 1826, apresenta 14 obras, além de alguns desenhos no pequeno gabinete anexo. Entre as obras de Araújo estão 2 estudos ou fragmentos que se devem reunir em um quadro histórico para a Academia Médico-Cirúrgica. Seguem Simplício de Sá, com retratos, Cristo Moreira, com figuras históricas e paisagens, Francisco de Souza Lobo, com uma cabeça de Camila, copiada do quadro do Senhor Debré, e figuras históricas, José dos Reis Carvalho, com uma marinha e uma prisão, copiadas de Mr. Debré, além de flores e frutas do país, José da Silva Arruda, 2 cabeças e diversos estudos de zoologia, Afonso Falcós, Júpiter Gladiador, cabeça de Ariana e cabeça do filho de Laocoonte, o fauno silento, com estudos de modelo vivo, retratos e desenhos, João Clímaco, com 2 cabeças, de novo Ariana e Gladiador, e Augusto César Goulart, com desenhos e estudos anatômicos. Uma observação no final do catálogo sugere ter sido ele impresso após a inauguração da exposição, com a exposição sendo prolongada até o dia 14 deste mês. Referência 167. Na segunda exposição, em 1830, estão algumas cópias de obras de Araújo Porto Alegre, o único que é destacado como discípulo. São expostas por novos alunos como Marcos José Pereira e, como amador, Domingos José Gonçalves de Magalhães, 1811-1882. Futuro Visconde de Araguaia, que se tornaria médico, poeta e diplomata, a quem Debré dedica seu retrato de Dom Pedro II bebê, com desenhos, pinturas, alegorias e cópias de Porto Alegre. Na seção de pintura figuram 64 trabalhos.
Além de Gonçalves de Magalhães, os estreantes eram Antônio Pinheiro de Aguiar, com cópias, Marcos José Pereira, com cópias e desenhos, Correia de Lima, com estudos de figuras antigas e composições, Frederico Guilherme Briggs, Jó Justino de Alcântara e Joaquim Lopes de Barros Cabral, com estudos de paisagem, segundo os quadros do mestre Félix Emile Tunay. A lista do restante dos artistas foi a mesma que a da exposição anterior. Com a partida de Debré em 1831, a Academia passou a ter como professores, além do diretor português que ensinava desenho, Simplício de Sá, 1785 e 1839, pintura histórica, Félix Emile Tunay, 1795-1881, paisagem, Grandjean de Montigny, 1776-1850, arquitetura, François Ovid, mecânica, Zéphrin Ferrez, 1797-1851, escultura, Marc Ferrez, 1788-1850, gravura, Jó Justino de Alcântara, 1807, até data desconhecida, e Auguste Müller, 1815, até data desconhecida, retrato e paisagem. Araújo Porto Alegre, 1806 a 1879, pintura histórica. José Correia de Lima, 1814-1857, arquitetura. E Manuel Corte Real, nascido em data desconhecida, até 1848, pintura histórica. Dada a retirada de Debré para a Europa, seguir-se-ia, porém, uma nova década de amortecimento até a maioridade de Dom Pedro II, em 1840. Imagens, página 44. Charles Simon Pradier, segundo Francesco Bartolozzi. Antônio de Araújo e Azevedo, Conde da Barca. Buril, 21,5 por 14,5 centímetros, a cerca de 1820. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. Página 45. Capa do catálogo da segunda exposição da Academia Imperial das Belas Artes, Rio de Janeiro, 1830. Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. Grandjean de Montigny. Projeto da Academia Real de Belas Artes. Detalhe: desenho a tinta e aquarela, a cerca de 1817. Coleção Museu Dom João VI, Escola de Belas Artes, UFRJ, Rio de Janeiro. Página 46. Capa do projeto do Plano para a Imperial Academia das Belas Artes. Imperial Tipografia de P. Planchet, impressor de Sua Majestade Imperial, 1827. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. Henrique José da Silva, retrato de homem. Óleo sobre tela, 88 por 65 centímetros, 1819. Coleção particular, São Paulo.